Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Prego. Boa noite, José. Muito legal estar com você aqui, né? Em mais uma live que nós fazemos aí quase toda semana. Tem semanas que a gente faz duas, então essa é a segunda da semana. Então, apresentar para quem não conhece ainda, o Anderson Prego é vereador em Colombo, e também é pré-candidato, né, para as eleições esse ano agora. E tem uma atuação muito importante. E hoje nós vamos discutir a integração de políticas públicas para a região metropolitana de Curitiba. Então, como o Anderson tem um trabalho muito importante, um trabalho reconhecido, né, por todos lá em Colombo, a gente achou importante trazê-lo para a gente ter o olhar também de quem está numa cidade da região metropolitana de Curitiba, né, e, enfim, dos desafios, das dificuldades em relação à questão da integração. Então, Prego, acho que você podia falar mais um pouquinho de você, contar um pouquinho da tua história, e daí, na sequência, a gente parte para o tema. Pode ser? Pode ser? Então, boa noite, professora Josete. Muito obrigado por estar dividindo esse debate aqui, essa conversa comigo. A gente sabe quanto que é importante essa discussão da integração na região metropolitana, que Curitiba é quem está à frente, né, de tudo isso. Eu sou o Anderson Prego, sou colombense, né, como profissão, eu sou funcionário de escola concursado. Estou no segundo mandato de vereador em Colombo. Então, nós construímos aqui um mandato popular, participativo, né? A gente acredita que as pessoas estando próximo da gente, onde a população faz o debate conosco, nós erramos menos e conseguimos tornar a política mais transparente e mais próxima das pessoas que necessitam dela, né? Então, um pouco disso. Legal. É isso aí, Prego. A gente acompanha teu trabalho e sabemos aí de toda a articulação que você tem, né, com os diversos movimentos sociais e sempre com essa preocupação de construir tudo de forma coletiva, né? Acho que isso é muito importante e nós aqui em Curitiba também buscamos sempre esse caminho, porque eu acho que é assim que a gente faz a diferença na política, né? Envolvendo a população, né? Não é só pedir voto no momento das eleições, né? Mas é construir junto as propostas, ter a escuta, né? Porque certamente a gente não sabe de tudo e não entende de tudo. Então, a gente precisa ouvir aqueles que vivem os problemas para buscar as soluções em conjunto, né? Então, partindo um pouquinho já para a nossa discussão, trazer alguns dados que eu acredito que são bem importantes, interessantes, né, para a gente iniciar o nosso debate. O Brasil tem cerca de 74 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento, né? Então, nessas regiões vivem mais da metade da população brasileira. Né? Isso são estudos do IBGE que demonstram isso. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa concentração grande da população, essa não há uma distribuição equitativa, né, entre os empregos e os serviços por toda a região, né, das regiões metropolitanas, enfim, de forma geral. Mas tratando de Curitiba, que acontece a mesma coisa também, né? Então, a concentração de empregos e de serviços sempre está nas zonas centrais. E isso é uma questão que nós temos que tratar, né? Porque o processo de cidadania, né, seja qualquer política pública que precise ser integrada, podemos falar do transporte, podemos falar do saneamento, né, do abastecimento de água,
né? Tudo isso envolve uma região metropolitana. Então, nós temos que ter um sistema eficiente de integração para que as coisas aconteçam de forma equitativa, para que não haja tanta desigualdade, né? Então, com certeza, a questão da mobilidade e a integração, né, do sistema de transporte coletivo é fundamental e, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Também temos um desequilíbrio espacial nessas regiões quando a gente pensa, né, nos fluxos entre os municípios, né, e outras regiões, né, do entorno. E isso acaba trazendo vários problemas, porque, infelizmente, normalmente não houve um planejamento no crescimento dessas regiões metropolitanas, né? Então, normalmente, as cidades com maior atividade, né, elas têm uma melhor infraestrutura e recebem todos os dias os moradores da região metropolitana que vão trabalhar, né, nesse centro, nessa grande cidade. E dessa forma, né, também por conta desses deslocamentos e das realidades, né, de cada município, muitas vezes as pessoas acabam utilizando também os serviços de saúde, outros equipamentos sociais do município central, né, do município maior. Normalmente é isso que acontece. E dessa forma, nós temos aí uma degradação, né, da qualidade de vida mesmo das pessoas, porque elas se deslocam, isso exige muito tempo, elas gastam muito tempo do seu dia, né, nesse deslocamento, e, ao mesmo tempo, muitas vezes elas consomem, né, o que elas recebem a partir do seu trabalho, a renda que elas recebem, normalmente elas consomem na cidade central, né? Então, os municípios do entorno acabam sendo prejudicados por isso também, né? Então, é muito importante que a gente pense, né, nesse sistema, né, que deve ser integrado para que a gente possa atender as demandas. E Curitiba, aqui, e vários municípios da região metropolitana, mas entre eles Colombo, né, que nós vamos tratar aqui mais especificamente, também dizem respeito a essa realidade, né? Muitas vezes a gente fala que essas cidades são cidades dormitório, né? As pessoas moram porque é mais barato morar na região metropolitana, geralmente, né, nos grandes centros, um preço muito caro, seja de aluguel, seja para a aquisição, né, de uma moradia. Então, normalmente, o que acontece? As pessoas são empurradas para a região metropolitana para ter acesso a uma moradia e trabalham num grande centro, né? Então, é o caso aqui de Curitiba e de Colombo, né? Temos um exemplo prático disso que nós estamos falando. Nesse sentido, Prego, como você pensa que nós poderíamos solucionar, né, um dos aspectos? Primeiro, vamos debater alguns aspectos que nós julgamos aí mais importantes. Um deles é a questão do transporte coletivo, né? E aí nós podemos falar tanto da questão da tarifa, dos preços, né, que são diferenciados, quanto da superlotação, né? E da dificuldade do tempo de deslocamento, né, das pessoas que fazem uso desse sistema de transporte. Então, né, acho que identificar um pouquinho desses problemas e falar um pouquinho sobre o que vocês têm debatido em Colombo, no sentido de buscar soluções para minimizar esses problemas. Então, é um dos temas que é mais latentes aqui para a gente, né? Quando a gente vê bastante discussões a respeito de Colombo, é falado que aqui é uma cidade dormitório, né?
porque as pessoas elas saem de manhã, cada vez mais cedo para trabalhar, né? Geralmente em Curitiba, mas tem boa parte que vai para Araucária, São José, né? Bastante municípios longe, né, da nossa região aqui. Então, é conhecido como uma cidade dormitório. Nessa questão do transporte coletivo, né, a gente sabe que quanto maior a distância, menos qualidade de vida o trabalhador tem, que acaba acordando muito cedo e tendo que fazer grandes viagens, né, para poder chegar até o seu trabalho. E aí a gente sabe de como funciona as nossas cidades nos momentos de picos, né? Como é dito, né? Onde os trabalhadores estão muitas vezes parados dentro de ônibus e carros, né? Para retornar ou para ir para o seu trabalho. Então, é importante a gente valorizar essa questão do transporte coletivo, mas também pensar novas formas, né, de transporte. Né? Aí a gente, antes de falar especificamente desse transporte coletivo, a gente pensar em novos modais também, né? Mas para isso, as empresas têm que estar próximas, né, das regiões. Né? Não adianta a gente pensar em ações desta forma se as empresas continuam todas longe, né, e fazendo esse deslocamento. Então, nessa questão específica da tarifa, né, a gente nota que a metodologia, né, de estudo desta questão de origem, destino, ela não é feita de forma transparente. E as pessoas que forem mais atentas aos debates políticos, vai ver que toda campanha as pessoas, né, alguns grupos que dominam a cidade falam que vão abrir, que vão melhorar, né? Mas é tudo um discurso para ganhar voto. No final, todos esses que aí estavam, né, durante alguns anos, eles mantêm o poder das empresas de ônibus que são grandes em todos os lugares, né? Nós sabemos que funciona desta forma. Então, uma das ações que a gente precisa ter aqui, justamente é essa discussão da tarifa, né? Para a gente saber, de fato, qual é o custo disso, né? E daí, se a gente for pensar de uma forma a longo prazo, como que nós vamos construir novas áreas industriais sustentáveis agora, né? Próximo das regiões onde tem a população trabalhadora, né? Que aqui no nosso caso é Colombo, Mirante Tamandaré, né? Aqui, toda essa região aqui do lado norte, né? Que necessitam, né, de trabalhar em lugares muito longe, né, na verdade. Então, eu acho que nós precisamos pensar isso, pensar também o processo de integração entre as linhas de ônibus também, né, de uma forma que privilegie os trabalhadores e não façam eles terem mais tempo dentro do transporte, né? Uhum. São todos desafios, né? Nós aqui em Curitiba, apesar de termos, né, a URBS, que é uma empresa de economia mista, mas é praticamente pública, né? Ela também, né, tem vários problemas em relação à transparência, né? Então, nós tivemos aí, durante o período, na gestão do prefeito Gustavo Frutti, a tentativa de desvendar, né, tanto a questão da operação do sistema, como também tentar entender, né, a questão da composição da tarifa, e fomos, na verdade, em parte, né, conseguimos entender que realmente a tarifa e a composição, ela não condiz, né, com a realidade, seja por determinados itens e dados que são utilizados ainda de estudos da década de 80, 90, né? Hoje nós temos uma nova tecnologia, os ônibus aí operam com certeza com menor gasto de combustível, de pneus, etc., né? E muitas coisas não foram atualizadas.
Mas, infelizmente, não avançamos, né? E há uma dificuldade muito grande de se ter transparência, né? Então, a URBS acaba sendo mais fazendo uma intermediação, né, entre os recursos que são todo dia, né, arrecadados a partir das tarifas, né, do transporte, do cidadão que paga pela tarifa, né, ou das empresas, através do Vale Transporte, e repassa esses recursos de acordo com uma planilha que quem na prática tem os dados são as empresas de transporte. Então, esse é um grande desafio, né, a falta de transparência. E não é muito diferente, né, quando a gente pensa na Comec, né? A Comec também é um órgão que já teve uma função bem mais importante, com muitos técnicos, né, e que teria realmente a função de debater e implementar políticas públicas de articulação, né, entre Curitiba e os municípios da região metropolitana. Mas sofreu um esvaziamento, não foram feitos novos concursos, grande parte dos seus técnicos já se aposentaram e, na prática, não atua mesmo como um órgão de planejamento. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Eu acho que essa é uma necessidade que, durante um tempo, até nós acompanhamos, tramitou na Assembleia Legislativa um projeto para criar um órgão metropolitano, né? Claro, de acordo com a nova realidade, né, com o crescimento de Curitiba e região, mas, acima de tudo, com quadro técnico, com corpo técnico, de engenheiros e urbanistas, né, e obviamente, outros profissionais, de acordo com as demandas, né, e a partir de planejamentos, né, que esse órgão deveria fazer, né? Mas, infelizmente, o projeto nunca foi para debate, nunca foi para pauta, e eu acho que esse é um grande... uma grande lacuna que nós temos, né? Nós não temos, de fato, um órgão de planejamento para que nós possamos pensar de forma coletiva, né, de forma integrada, Curitiba e região metropolitana, né? Outra questão, né, além do transporte, Prego, que a gente já tratou um pouco aqui, diz respeito à infraestrutura, né? Então, como você vê, né, nas regiões, principalmente, né, que você acompanha aí nos limites, né, de Curitiba e Colombo, né, principalmente, que você conhece mais a realidade, mas você já comentou algumas coisas, até dos próprios moradores de Colombo, que muitos trabalham em São José dos Pinhais, onde tem empresas, né? Enfim, então a gente vê que a relação, né, de Colombo vai para além da relação com Curitiba, mas que deveria ser pensada uma política, né, levando em conta essa realidade também com os municípios onde nós temos diversos trabalhadores aí de Colombo, né? Você, além de identificar esse problema, né, do transporte coletivo, a questão da infraestrutura, né, a questão de minimizar esses problemas que surgem a partir dessa falta de planejamento, principalmente, né? O que você acha que poderia ser feito, né, para que a gente pudesse resolver, pelo menos em grande parte, né, esses problemas de infraestrutura para garantir qualidade de vida, como nós já falamos, para os cidadãos e cidadãs que moram nas regiões metropolitanas? Então, nós temos uma situação bem atípica no nosso município, né, que é a questão do contorno norte também, né? Então, Curitiba como um todo já terminou o contorno, né, em volta ali, né, e o nosso trecho aqui não foi nem começado ainda. Então, é uma discussão muito grande, porque isso foi contratual, né, no 2003, no governo Lula mesmo,
ele, naquela discussão do pedágio e tudo mais, né, foi acordado de que fosse feito esse trecho do contorno norte aqui, que vai passar, né, dentro do nosso município como um todo. O debate que a empresa Arteris estava fazendo era de construir o contorno em 13 quilômetros, mas foi acordado em 21. Nesse meio termo, nesse projeto, ele passa necessariamente pelo Colônia Faria, que é uma área cultural também, né, de patrimônio cultural da nossa cidade muito grande. E o pessoal se organizou e não aceitou esse trecho. E a empresa, né, parou de fazer essa discussão com profundidade. E daí eu trago aqui essa reclamação que nós temos enquanto munícipes de Colombo, da Comec mesmo, que não toma frente, né? Ela não faz esse debate qualificado sobre a implantação do contorno norte aqui. Então, isso dificulta muito a geração de emprego e renda também, porque nós poderíamos, neste entorno, instalar indústrias, né? A gente sabe que o debate aqui da nossa cidade são indústrias sustentáveis, mas nós teríamos uma condição muito grande de fazer, então, mudar um pouco essa discussão da cidade dormitório. Mas essa é uma obra que é muito grande e necessita, então, desse apoio do governo do estado, através da Comec, né, que vai fazer essa discussão da região metropolitana, mas também do governo federal. Então, nós ficamos à mercê dessa discussão aqui. E é uma das coisas que mais afetam a gente. Outra situação é a própria rodovia da Uva, né? Quando a gente observa que faz mais de décadas que estão dizendo que vão fazer uma obra de intervenção na rodovia da Uva, e aí entra governador, sai governador e a obra está por ali. Nós conseguimos agora, neste ano, concluir o primeiro trecho que pega da cidade do centro ali de Colombo, né, bem do centro até próximo do contorno norte ali. Uhum. Para frente ainda está uma licitação do segundo lote. Então, isso é uma obra aí que, se a gente for avaliar, tem mais de 20 anos que está sendo discutido, e a empresa começa e abre falência e tudo mais, né? Que a gente sabe como também funciona essas questões de empreiteiras, né? Algumas empreiteiras. Então, esse debate todo, a gente precisa fazer com essa integração com os municípios daqui, ou, né, com essa integração metropolitana, né? Porque a gente sabe que o plano de desenvolvimento apenas da cidade de Colombo é muito difícil de ser realizado. Mas se a gente fazer uma discussão ampliada com os municípios do entorno aqui e com Curitiba, nós vamos ter um ganho muito grande, né? Porque daí a gente vai criar forças sociais, forças políticas, né? E um debate muito aprofundado sobre como pensar a região metropolitana, né? Então, assim, claro que esse debate que a gente está trazendo aqui, ele vai necessitar de um recurso muito grande, mas a gente sabe, né, que não tem muito, ou não está tendo muito interesse de fazer essa discussão. E acaba que cada município vai se virando de alguma forma, e a gente vê que são construídos obras que não fazem integração e que não privilegiam essa geração de emprego e renda. Então, o mais importante que eu penso aqui neste momento é que nós, enquanto cidades limítrofes, nós tenhamos objetivos comuns, né, para fazer essa questão da transformação territorial, inclusive. Então, é preciso, de fato, que a Comec, né, tenha concurso público para que tenha servidores dispostos, né, e que vão, ao longo do tempo, conhecer a região metropolitana e fazer projetos específicos para isso. Enquanto a gente tiver a Comec com poucos servidores e muitos deles comissionados, que saem conforme muda o governo, nós não teremos essa política pública sendo debatida com qualidade, né? Exatamente. Eu acho que aí a gente pode até entrar numa discussão
que às vezes parece mais teórica, mas que, na verdade, não é, que é a concepção de Estado, né? O Estado como a entidade, né, que vai garantir os mecanismos e as políticas públicas para atender às necessidades da população, né? Então, quando a gente passa por governos neoliberais e que vão a cada gestão esvaziando a Comec, né, retirando esse caráter da Comec de órgão planejador, de órgão que deve, né, pensar as políticas integradas, né, para a região metropolitana, e isso traz uma consequência muito grave, né, principalmente para os municípios em torno, né? Claro que tem os problemas de Curitiba também, Curitiba não pode ser pensada sozinha, né, isolada, mas os mais atingidos são os cidadãos e cidadãs que moram no entorno, né, e que acabam não tendo acesso a todas as políticas públicas que são seus direitos, né? E às vezes acontecem até situações assim bem delicadas, né? Por conta, por exemplo, do uso das unidades básicas de saúde de Curitiba ou da UPA do Boa Vista, né? Só que a saúde é universal, né? Nós precisamos pensar em mecanismos de integração, né? Daqueles serviços que não são prestados de forma adequada, ou que realmente não há condições de municípios menores prestarem, né? Haver, de fato, consórcios ou formas de integração para que todos e todas tenham acesso, né? E a gente precisa ter esse olhar de totalidade, né? De entender que todos nós vivemos, né, num espaço que se interrelaciona, né, e por isso a gente precisa garantir as políticas públicas, né, para todos e todas. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. Outra questão que eu acho bem importante a gente debater é que em 2015 nós tivemos a aprovação do Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, né? É a Lei 13.089 de 2015, e que determinou que as regiões metropolitanas elaborassem os seus planos de desenvolvimento urbano integrado, né? Esses planos deveriam traçar diretrizes, né, para o desenvolvimento regional e metropolitano e deveriam, né, a princípio, serem apresentados e aprovados até janeiro de 2018. Bem, isso acabou não acontecendo, e em 2018, a Lei Federal 13.683 estendeu esse prazo, prorrogou o prazo para 31 de dezembro de 2021, né? Então, esses planos devem ser transformados em lei e, inclusive, né, o próprio Estatuto das Metrópoles, ele coloca que aquelas regiões metropolitanas, enfim, né, os municípios e suas regiões metropolitanas que não implementarem esse plano, eles podem, inclusive, né, sofrer sanções, né, por improbidade administrativa, né? Então, veja, nós estamos em setembro de 2020 e temos uma lei determinando que deveríamos ter esses planos aprovados até 31 de dezembro de 2021. Né? Então, isso nos chama muita atenção. Não, por exemplo, aqui na Câmara de Curitiba, nenhum debate, né, até agora sobre essa questão. Também no executivo, do que a gente tem acompanhado, no Conselho das Cidades, né, nas próprias ações do IPUC, né, do que nós temos buscado, não existe um aprofundamento nesse tema, né? Então, vejam,
nós estamos falando de um instrumento legal de planejamento que é muito importante, que ele deve estabelecer diretrizes, projetos, ações para orientar e pensar, né, em alternativas para o desenvolvimento urbano das cidades, né, com a função principal da redução das desigualdades e certamente melhorar as condições de vida de toda a população metropolitana, né? Então, como nós já falamos aqui da questão da mobilidade, do transporte, além disso, deve tratar de temas de uso, ocupação do solo, a questão ambiental, que é muito séria, muito importante, a proteção dos mananciais de água. Nós precisamos pensar nessa questão que é muito séria. Estamos passando, inclusive, por uma crise hídrica, né, nesse momento, e Curitiba e toda a região metropolitana sendo afetada, né? A questão do saneamento básico, dos resíduos sólidos, que é um grande problema, né? Foi criado um consórcio que, na prática, não tem funcionado. Aqui o aterro da Cachimba, né, já tinha o seu prazo expirado, acabou havendo uma discussão enorme, onde nenhum município da região metropolitana queria, né, debater essa questão de um novo aterro, enfim, e de alternativas mesmo para essa questão dos resíduos sólidos, né? E hoje nós temos todo, aí de forma emergencial, surge a ESTRE, né, que a gente acaba questionando todos esses fatores, porque era tão emergencial que a ESTRE já tinha terreno na Fazenda Rio Grande, já tinha isso aprovado, mas de última hora foi definido, então, que provisoriamente os resíduos sólidos de Curitiba e várias cidades da região metropolitana seriam levados lá para a Fazenda Rio Grande, né? Então, esse é outro tema, né, bem complexo que a gente precisa debater. Enfim, além dessas questões, o desenvolvimento, como você falou, né, Prego, socioeconômico, pensar na vocação de cada cidade, em que tipo, né, de indústria, de empresa, né, tem mais condições de ser instalada, né, em que cidade, em que condições, enfim. E também outro tema que é importante, que é a habitação de interesse social, né? Nós ainda temos uma demanda enorme, né, de moradias, muitas ocupações, né? Aqui em Curitiba nós temos mais de 400 áreas de ocupação irregular, né? Justamente porque a cidade é muito desigual e as pessoas acabam não tendo alternativa e tendo que ocupar um espaço para poder sobreviver, né? Então, quando a gente fala de um plano, né, de desenvolvimento urbano, é justamente nesse sentido, né? Nós precisamos pensar essas coisas de forma articulada, né, pensando na realidade de cada município que compõe a região metropolitana de Curitiba, né? E nesse sentido, né, nós temos uma grande preocupação, porque, vejam, nós estamos em setembro, né, e temos um prazo aí até dezembro de 2021. Buscamos algumas informações e na Comec, né, no site da Comec, localizamos um processo de licitação para contratar, né, uma empresa que teria a função de fazer esse plano, né? E aí, mais uma vez, né, aquilo que deveria ser o papel, né, de um Estado que pensa em políticas públicas articuladas, né, e que deve estar em função do bem comum de toda a sua população, acaba, né, colocando a responsabilidade sobre uma empresa, e que nós já cansamos de ver, como, por exemplo, empresas aí que se especializaram em fazer plano diretor, né? Era o recorta, copia, cola, né? E você acaba vendo planos diretores que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade de uma cidade, mas que foram feitos dessa forma, porque o município
não tinha estrutura, a Comec e o governo do estado também não cumpriram com o seu papel, né? E são coisas esdrúxulas que acontecem. Então, temos aí um grande desafio à frente e eu acho que a gente precisava, né, cobrar aí dos diferentes gestores públicos, né, portanto, prefeitos de Curitiba e região metropolitana, uma ação articulada entre todos para pensar nas soluções para esse desafio, né? Então, falei bastante, mas aí em Colombo, Prego, vocês têm debatido isso, o município tem debatido, você acompanhou, né, algum tipo de ação entre Colombo e outras cidades, e principalmente Curitiba? Então, a gente sabe da questão do debate desse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que apenas alguns técnicos ali da prefeitura têm acompanhado dentro do governo um debate sobre isso, né? Inclusive junto com a Comec também. Mas, assim, está entre algumas pessoas que estão pensando isso. O que nós acreditamos que quem deve pensar qualquer tipo de plano, né, deve ser a população que mora nesses locais deve pensar isso. Então, para o nosso município aqui, a gente queria que fosse feito de uma forma muito mais transparente, com participação popular, com várias audiências públicas, e que isso sempre fosse pensado com uma antecedência muito grande. Nós aprovamos na Câmara o plano diretor ano passado, né, e até agora ele não foi sancionado. Né? Então, nós temos aí uma lacuna até jurídica, porque a prefeitura tem prazo para sancionar, não sancionou. Esse plano foi feito um debate grande aqui, né, no nosso município. Inclusive, nós participamos de todas as audiências em todos os territórios daqui, né, inclusive com muitas organizações de algumas pessoas, com as pessoas que precisam de regularização fundiária, né? Então, a gente foi organizando as pessoas para cobrar o seu direito, que deveria ser previsto dentro desse plano diretor. Então, nós temos visto bastante dificuldade, e parece que a solução é contratar uma empresa que faça esse plano e entregue para a gente, e quando o gestor for aplicar, ele vai ver que muito do que foi pensado ali veio de copia e cola de outra cidade. Então, assim, é um cuidado muito grande que a gente tem que fazer. E aqui, muitas vezes, o debate na Câmara, ele é feito de forma muito rápida, superficial, com pouca leitura, com pouco aprofundamento. E a gente acaba se tornando o vereador chato, né? Que a gente quer ler, quer debater, quer apresentar. Se a prefeitura não quer fazer as audiências públicas, nós queremos fazer enquanto vereador. Né? Então, eles criam até uma dificuldade para que a gente tenha acesso ao projeto no sentido de estar com ele para fazer essa leitura e o debate. Né? Então, manda em regime de urgência, né? A maior parte dos vereadores é da base, aprova isso sem entender realmente o papel da Câmara. Então, a gente vai num desafio bem grande, né? Mas nós temos feito um debate importante, eu avalio assim, né? Essa questão ambiental, da preservação ambiental dentro da nossa área aqui, né? Nós pensamos assim que o desenvolvimento ele tem que vir, mas ele não pode ser algo que vai afetar o meio ambiente e transformar isso daqui num lugar ruim para as pessoas morarem, né? Ainda nós somos uma grande reserva de proteção ambiental, então nós precisamos, de fato, proteger isso. E agora a gente está vendo aí essa discussão, né, da falta de água, do rodízio e tudo mais, e nós temos um projeto desde 2014, tramitando na Câmara, que nós pedimos um mapeamento das nascentes. Então, a gente queria mapear e preservar essas nascentes.
mas a dificuldade é muito grande, porque você acaba identificando, e o dono do terreno não pode fazer uma série de intervenções ali, seja agrícola, seja construção de alguma coisa, porque aquela área passa a ser de preservação para garantir a água, né? A sobrevivência. Então, assim, a gente tem construído de forma próxima da população, né? Mas, assim, com bastante dificuldade nessa discussão. Nós fizemos uma audiência sobre poluição do ar aqui, porque nós temos grandes fábricas de cal e tudo mais. Inclusive, alguns vereadores falaram para mim que, nossa, que eu estava mexendo num negócio que era muito pesado, né? Que eu podia me dar até mal com isso, né? Mas a gente enfrenta porque não acredito que a política vai ser feita assim, amedrontando a gente, né? Então, fizemos uma boa audiência, né? Foi uma das primeiras audiências feita por vereador no nosso município, que participou o Executivo, que participou o Ministério Público, né? Participou também a Justiça e a comunidade que está sendo afetada, né? Então, assim, nós temos buscado fazer essa discussão mais ampliada. Mas quando a gente pensa ali da questão do Estatuto da Metrópole, a gente precisa pensar todas essas políticas, garantindo novamente, explicitamente na lei, a participação popular, que se depender de alguns gestores não vai ter, né? Não vão querer, porque não querem escutar, acham que sabem todos os problemas e como solucionar. Mas também nós precisamos que essas discussões da região metropolitana venham financiamento, e a gente sabe que o financiamento tem que ser federal. Então, o fundo, na criação de um fundo metropolitano, né, para a discussão desse plano de desenvolvimento seria muito importante. Porque eu tenho visto muitas ideias boas, muitos projetos bons, que ficam parados porque não tem recurso. E sem recurso inviabiliza a aplicação, né? Então, assim, a gente tem visto muito das ações paradas por isso, né? E quando você traz ali essa intermunicipalidade, né, que é pensar o que o município tem de vocação e pode contribuir com o outro do lado, né, você deixa de ser concorrente, você passa a ser promotores de políticas públicas para todos os cidadãos, né? Então, assim, a gente precisa avançar muito nessa questão, inclusive no debate social, né? A gente precisa que a população entenda qual é esse debate de região metropolitana. O que significa isso, né? Senão a gente vai estar pensando ações que não vão fortalecer a população como um todo, né? A gente vê essa questão, por exemplo, da implantação da Casa da Mulher Brasileira, né, em Curitiba, que é um projeto muito bom, que depois de um tempo, só as mulheres vítimas de violência só podem atender as mulheres vítimas de violência de Curitiba, né? Mas a gente precisa saber que os municípios também são carentes de políticas públicas em áreas específicas, né? Então, essa casa também, né, a gente foi na inauguração, até esses dias, veio uma lembrança no Facebook da foto que a gente tirou lá, né? Que era um projeto da presidenta Dilma, né, muito bom, né, e necessário para Curitiba e para a região metropolitana como um todo, né? E assim a gente vê vários debates, assim, por exemplo, das pessoas de Colombo não poder usar a unidade de pronto atendimento Boa Vista, né? E o que a gente faz de maior defesa é o Sistema Único de Saúde, né? Se é um Sistema Único de Saúde, eu posso ser atendido em Colombo ou em qualquer outro município que ali estiver, né? Porque o financiamento é federal, né? E aí a gente vai vendo uma série de coisas assim. Eu não digo que Curitiba está muito bom também, né? A gente sabe os índices que tem de violência contra a mulher, né? Mas já tem local de referência para que as mulheres possam ser atendidas, né? Já tem local de referência para a população ser atendida na saúde, né? Então, assim, a gente vai vendo que pensar apenas o município de Colombo é muito ruim, que a gente acaba isolado
e não resolve esses problemas sociais, estruturais e tudo mais, né? Com certeza. E acho que a gente precisa fazer um debate bastante profundo, né, sobre a questão ambiental, né? Então, o próprio Estatuto da Metrópole, ele fala do desenvolvimento sustentável e compensação ambiental, pensando justamente nas situações onde nós temos municípios. Vamos dar um exemplo, município que vai abrigar um aterro sanitário, né? Ele tem que ter uma compensação a partir disso, né? Porque certamente a sua população no entorno vai ter um impacto, o município como um todo vai ter um impacto. Assim como vamos pensar em Piraquara, né? Quando houve a divisão, né, de Piraquara e se criou o município de Pinhais, você deixou, né, Piraquara com os mananciais, que são muito importantes e precisam ser reservados, ser preservados, né? Hoje a gente sabe que a maior parte da água que abastece a região metropolitana, Curitiba e a região metropolitana, vem de Piraquara, né? Ao mesmo tempo que se dividiu e Pinhais acabou concentrando indústrias, empresas, né? Então, Pinhais cresceu, prosperou, né? Garantiu uma maior qualidade de vida, ao passo que Piraquara ficou esquecida, sendo que é uma cidade que está garantindo o abastecimento de água para a maior parte da região metropolitana, né? Então, qual é a política, né, compensatória para Piraquara que presta um serviço que é fundamental à vida, né, à vida de todas as pessoas da região metropolitana? Então, quando nós falamos, né, da implementação do Estatuto da Metrópole, de nós termos, de fato, né, esse plano integrado, enfim, pensando aí nas características, nas vocações e nas necessidades, né, dos centros metropolitanos, nós temos que ter esse olhar, né, se prevê, né, dentro do Estatuto, vários mecanismos para a gente ter instrumentos de gestão compartilhada, os consórcios públicos, né, convênios de cooperação, enfim, contratos de gestão entre os diferentes municípios, né? Então, nós temos uma lei, ela não é perfeita, mas eu acho que ela aponta para várias questões importantes e que nós temos que fazer com que ela saia do papel e a gente possa pensar, de fato, né, nas ações que são urgentes para esse momento, para garantir a qualidade de vida das pessoas, mas também, como você falou, da questão ambiental, nós temos que pensar a médio prazo, né? Infelizmente, acho que a gente vive, né, um momento muito difícil com o atual governo federal, porque parece que todas as ações vão na contramão, né, de tudo que a gente acumulou num período, né, em termos de pensar numa sociedade brasileira menos desigual, né, com um Estado forte, voltado mesmo para atender a maioria da população, né, e, infelizmente, os interesses de certos grupos, e principalmente do grande capital, está prevalecendo, e nós temos visto aí um desastre, né, nos vários setores, né, tá? A pandemia, né, temos aí a questão de toda a crise ambiental, com as queimadas, enfim, de fato, assim, um momento muito duro, muito difícil. E como você bem disse, né, nós precisaríamos ter um fundo, né, um fundo nacional de desenvolvimento urbano integrado, né, porque quem tem recurso para colocar, né, em grande medida nesse fundo é o governo federal e os estados, né? A gente sabe que os municípios, um ou outro que tem, de fato, condições de estar investindo mais, né? Aqueles que têm
mais indústrias, enfim, e que tem né, uma situação mais organizada. Mas não é o caso da maioria dos municípios das regiões metropolitanas, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos e que acho que nós, né, Prego, enquanto vereadores, precisamos discutir, tentar articular, né, essa discussão com todos os municípios da região metropolitana para que a gente possa intervir de uma forma qualificada, né? Porque senão, do jeito que as coisas estão caminhando, nós vamos ter um plano construído por uma empresa que vai ganhar esse processo licitatório e que nós sabemos que muitas vezes a participação popular ela acaba sendo comprometida, né? E como você bem disse, e eu concordo plenamente, né? Nós temos que envolver a população, é a população que sofre os problemas, né? Portanto, é ela que tem que ser ouvida para que a gente busque, né, as soluções em um plano a partir, né, de fato, da realidade das pessoas e não do que uma empresa que muitas vezes não tem, muitas vezes não tem até a experiência necessária, né? Porque a gente sabe como é que funcionam às vezes os editais para estar pensando né, num projeto dessa envergadura. Então, Prego, eu vou agradecer, né, a todos e todas aqui que fizeram seus comentários. A gente não tem citado, porque às vezes são muitas pessoas e a gente acaba deixando alguém de fora. Então, dá um grande abraço a todos e todas que nos acompanham, estão nos acompanhando, que fizeram seus comentários aqui. E aí, vamos finalizando, né, Prego? Você poderia fazer aí suas considerações finais e a gente vai encerrando. Então, eu quero agradecer, professora Josete, por essa oportunidade. A gente vê, assim, se o executivo, os dois executivos municipais não querem pensar nesse debate da região metropolitana, nós estamos trazendo aqui uma iniciativa já, né? Fomos os primeiros a discutir isso. Então, a gente já traz um protagonismo, né? E já começa, porque, assim, nós construímos mandatos que as pessoas olham muito. Então, nós já começamos a construir a curiosidade das pessoas, a participação, através daquilo que a gente está apresentando. Então, agradecer. Nós sabemos o quanto que o teu mandato é importante para Curitiba e para a região metropolitana. Por diversas vezes a gente apresenta demandas lá para vocês, porque são municípios próximos e a capital sempre acolhe, né, os municípios ao redor, inclusive nessas questões de denúncias, de ações e também nós estamos sempre lá em contato contigo e com tua equipe, que eu quero deixar um abraço também, né, para aprender um pouco, para trocar uma ideia das necessidades que nós temos aqui e como agir. Então, agradecer a parceria de sempre, né, e colocar à disposição o nosso mandato também aí, com o teu mandato, né, e dar um grande abraço a todos e todas que participaram, que comentaram, né, e que estão conosco aí nessa caminhada no dia a dia. Então, um grande abraço e muito obrigado. Obrigada, Prego, acho que foi muito bacana nosso bate-papo aqui, e tenho certeza que, pelos comentários aqui, as pessoas gostaram também, dizer que eu acho que esse é um desafio para nós, né, Prego? Manter essa discussão e a gente poder intervir para que realmente as câmaras cumpram com o seu papel, né? Muitas vezes eu acho que temos vereadoras e vereadores que se limitam a ficar debatendo, digamos, não que não sejam importantes, né, mas ficam num debate muito limitado do asfalto, né, da cancha de areia, enfim, e muitas vezes a gente não consegue avançar e ampliar essa discussão mais ampla, né, que pensa num todo, que é a região metropolitana, que nós precisamos pensar mesmo, né, como
um corpo único e que nós precisamos garantir que todos que estão nesse corpo, né, que os órgãos desse corpo, enfim, quem sabe possamos chamar assim, que seriam os municípios, precisam ter, né, suas demandas atendidas, as populações precisam ser reconhecidas, né, como integrantes desse todo, e ter realmente as políticas públicas garantidas, né? Então, muito obrigada a todos e todas que participaram conosco aqui, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Prego. Abraço, até mais.